Alexandre, mestre do carbono e do sal. Borges Pita, professor fenomenal. Clica o próximo slide, muda a reação. Na estrada da química é pura combustão. Fala galera, vamos aqui à última parte, a parte 4 sobre radioatividade. Acredito que essa parte vai ficar mais longa do que a primeira, segunda e terceira parte. Nós agora vamos falar sobre energia nuclear e armas nucleares. Tudo isso tem a ver claramente com radioatividade. E aqui vai mais uma vez o conselho para vocês. Quer entender mais sobre isso? Assista o filme Oppenheimer. Vai falar muito sobre essa parte de armas e também de energia nuclear. E também assista a série Chernobyl, que está na HBO, que vai falar, né, a parte realmente que aconteceu e tal, de vazamento de usinas nucleares, que é a parte de energia, né? Muito interessante também. E vai dar uma pincelada do que é e como, né, ter ali, fazer energia nuclear. Fechou? Bom, vamos lá. Primeira, fissão. Duas palavrinhas que nós temos que decorar. Fissão é uma delas. Fissão é quebrar. Então, vou quebrar. Então, um núcleo muito pesado, um núcleo muito grande, ele vai ser quebrado, ele vai se partir e formar núcleo de pesos menores, de tamanhos menores. Exemplo, o urânio. São as usinas de fissão nuclear, vamos usar o urânio enriquecido, onde ele vai ser chocado com apenas um nêutron e vai liberar, né, e vai ser desintegrado, né, vai quebrar em bário e criptônio e vai gerar 3 nêutrons e muita energia. Olhando por essa reação, a gente vê que é muito fabuloso. Vamos chamar o nêutron de R$1. R$1. Você investe R$1 e recebe R$3. É um investimento maravilhoso e muita energia. Essa energia vai ser usada para esquentar a água vai passar para o estado do vapor, isso vai ser jogado numa turbina que vai transformar a energia mecânica em energia elétrica. Mas gera muito lixo nuclear, né? Tanto urânio, que vai demorar 10 a 9 anos, é muito tempo, como também bário e criptônio radioativos, isótopos radioativos. E podendo também, se você não controlar esse nêutron aqui, isso pode gerar uma bomba, porque tem como eu pegar apenas um nêutron, é impossível, então eu pego um tanto de nêutron. Só que ele vai gerar mais nêutron ainda. E quanto mais rápida for essa reação, mais energia, mais calor, podendo virar uma bomba atômica. Bom, aplicação, bomba atômica e também reator nuclear, desde que eu consiga controlar esses nêutrons, né? Basicamente é o seguinte. Então você vai ter um nêutron, pá, bateu, criptônio e radônio, e vai gerar mais 3 nêutrons. Só que, mais uma vez, não tem como eu pegar um átomo só de urânio, vão ser vários átomos. Então, por isso que é difícil de controlar. Se tivesse como pegar apenas um átomozinho de urânio, um neutrinho só, aí ficaria menos perigoso, daria menos lixo radioativo, mas não tem como a gente fazer isso. Então, basicamente, acontece o quê? Se ela vai gerar mais 3 nêutrons, cada nêutron desse vai atacar mais um átomo de urânio. E vai gerar mais 3, mais 3, mais 3, agora são 9. Então são 9 átomos de urânio que agora vão ser atingidos por esse nêutron que vai gerar. E assim vai, mais 27, o trem só vai. Essa é a famosa reação em cadeia. Se essa reação em cadeia não for controlada, explosão, bomba atômica, o trem é tão rápido, explode. Mas se eu consigo controlar com moderadores de nêutron, então tem lá uma varinha, né, que vai conseguir absorver esses nêutrons. Então esses nêutrons vão ser grudados nessa varinha que também vai se tornar um lixo radioativo, né? Não deixando tantos nêutrons assim rodando de um lado para o outro, porque esse é o perigo. Essa é a reação em cadeia. Então, esses moderadores de nêutrons vão absorver esses nêutrons, para não deixar ele ficar estourando, batendo em cada urânio que ele encontrar pela frente. E com isso eu consigo controlar, né? Lá no filme Chernobyl, pela HBO, vocês vão ver que o produto que eles usaram como moderador de nêutrons, conforme essa versão, também não vou me
me atrapalhar aqui, se pode ser que alguém processe, né? Você falou, não, falando que o filme falou isso, não sou eu, o filme. O filme fala que o material que eles usaram como moderador de nêutrons não era um material muito bom. Com isso ele não conseguiu adsorver, segurar esses nêutrons. E aconteceu o acidente. Basicamente é isso, ó. Vai gerar muito calor, esse calor vai transformar a água, por isso que é interessante ter uma corrente de água, um mar, uma lagoa, tal, para transformar essa água em vapor, que vai gerar uma turbina e vai transformar energia mecânica em energia elétrica. O problema, né, como a gente falou, é um investimento legal, o problema é o lixo radioativo que isso vai gerar. Então essa é a famosa, o quê? Fissão, quebra. Bom, um pouquinho agora sobre bomba atômica. Então, as primeiras armas nucleares de fissão foram construídas pelos Estados Unidos e utilizadas em guerra pela primeira vez em agosto de 1945. Aí vem o Oppenheimer. Assiste o Oppenheimer que isso aqui vai ficar interessante. Inicialmente, os elementos na forma metálica ou de óxidos ficam armazenados separadamente com massas subcríticas isoladas, que são incapazes de produzir uma reação em cadeia. Também tem um documentário lá no YouTube que chama Um Dia Após, acho que Chernobyl, não, Hiroshima e Nagasaki. Um dia após, um negócio assim, Hiroshima e Nagasaki. Vai falar também da como eles vão reproduzir, como foi feito essa bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Então, como funciona a bomba atômica, também chamada de bomba A? No processo de fissão ocorre uma reação em cadeia que nós já explicamos, né? Essa máxima mínima, acima da qual haverá detonação com reação em cadeia, é denominada massa crítica. Para o urânio-235, essa massa equivale a 40 kg. Uma massa muito pequena, né? Para gerar um estrago tão grande. Aqui é a reação em cadeia, né? Que, no caso aqui, não é o objetivo controlar, você quer que ela descontrole mesmo. A bomba A lançada em Hiroshima em 6 de 8 de 45 era carregada com urânio-235, com uma potência de 20 quilotons, isto é, correspondente à carga de 20 mil toneladas de dinamite. A bomba foi lançada a mais de 1.000 metros de altitude. A explosão teve início no momento em que duas massas subcríticas foram postas em contato através de um explosivo comum, iniciando a reação em cadeia, no caso, tentando imitar um nêutron, né? Nesse instante, a bomba é uma massa gasosa com temperatura da ordem de milhões de graus. Milhões de graus. Imediatamente depois de 0,0001 segundo, a massa gasosa se expandiu e emitiu elevadas quantidades de raio-x e raios ultravioletas. Essa emissão de radiação eletromagnética foi absorvida pelo ar e provocou uma luminosidade tão intensa que poderia cegar as pessoas que a encarassem. Ela não caiu ainda. Uma vez absorvida a radiação, a massa detonou o ar e o ar ao redor dela formou uma bola de fogo que, ao expandir-se, destruiu todos os materiais inflamáveis e provocou queimaduras de primeiro, segundo e terceiro graus. O brilho luminoso podia destruir a retina. Agora que ela explodiu. Olha só. Só agora, cerca de 6 segundos após a primeira fissão, a onda de choque atinge o solo, iniciando a devastação mecânica. A onda de choque se propagou rapidamente, seguida de deslocamento de ar provocado pela esfera de fogo. O fenômeno equivale a um furacão com vento de 200 a 400 km por hora. Então, olha só. Aí o trem já começa a ficar feio. 2 minutos, hein? Depois da explosão, a esfera de fogo já estava completamente transformada em cogumelo que iria atingir a estratosfera. Os ventos que aí ocorrem disparam partículas pela atmosfera, fazendo aquele cogumelo, né? E aqui, né, imagens chocantes para quem não gosta, né? Prefiro não ver do que aconteceu lá em Hiroshima e Nagasaki. A precipitação radiativa pode prolongar-se por muitos anos e cair sobre qualquer ponto da Terra. Basicamente, esse é o momento pelo qual ecologistas de todo o mundo, e particularmente da Europa, se opõem à construção de usinas nucleares, pois as reações que ocorrem no reator nuclear são as mesmas verificadas durante a explosão da bomba atômica. Aqui o alcance, né, é o começo ali, 2,5 km, depois da explosão 8 km, aqui 16 km, o fogo e toda a devastação do vento. Fissão nuclear, bomba A, bomba atômica. Então, radiação nuclear, efeitos radioativos, deslocamento do ar, desabamentos e radiação térmica, efeitos térmicos devastadores. A pessoa ali, se não morrer queimada, como mostra aqui, vai ter câncer, né?
com o prolongar dos anos. E agora, fusão. Então essa é a segunda palavra. A primeira palavra, fissão, quebrar. Fusão, juntar. Então vou pegar átomos menores, leves, vão se juntar e formar átomos maiores, mais pesados. Então se eu pegar 4 hidrogênios e juntar, eu vou formar o hélio, o que acontece no Sol. O Sol é o maior reator de fusão nuclear que nós conhecemos. A todo momento, ele está transformando 4 hidrogênios em hélio e liberando uma quantidade muito, mas muito grande de energia, muito maior do que acontece na fissão. Aplicação bomba de hidrogênio, então agora é bomba H, que é pior do que a bomba A, ou energia elétrica, que é muito, mas muito melhor do que a energia pela fissão nuclear. Porém, a energia gerada pela fusão nuclear ainda está sendo estudada, ainda está sendo construída, ela é muito cara, muito grande também o espaço e tal, para poder fazer. Né? Há países que se juntaram, né, num momento de tentar compreender, de tentar arrumar tecnologias que possam formar uma usina de fusão nuclear com baixo custo, né, rápida, e para poder, né, colocar em muitos outros países. Ainda está sendo estudado, ainda está sendo experimentado, mas ela é muito, muito mais eficiente, quase que 1 milhão de vezes mais eficiente do que a energia de fissão nuclear, e muito menos perigosa, né, do que se comparado à energia de fissão nuclear. E aqui, basicamente, né, uma representação, então próton, seria o hidrogênio, vamos lembrar disso, da aula aí de conceitos modernos de ácido e base, onde vai formar ali o hélio, esse é o produto final, e liberando muita energia. E o produto final, hélio. Bomba de hidrogênio. O homem conseguiu reproduzir na Terra uma reação semelhante à que acontece no Sol, que é a que ocorre na bomba de hidrogênio, que se baseia no processo de fusão e é detonada por uma pequena bomba atômica que fornece as altas temperaturas necessárias. Então aqui, né, os hidrogênios podem ser formados pelo trítio e o deutério, formando aqui o hélio. O poder de destruição de uma bomba de hidrogênio é medido em megatons, onde um megaton corresponde a 100 mil toneladas de TNT, a qual pode liberar energia na ordem de vários megatons. Esse tipo de bomba ainda não foi usada com fins bélicos, sim fins experimentais. Por isso, experimental, pelo menos 20 bombas de hidrogênio já foram lançadas, pelo menos que a gente sabe, né? Danos causados por uma bomba de fusão de 10 megatons, maior do que o outro se a gente for comparar, né? Então, ali, ó, dose mortal, 3 km, aqui 5 km, aqui 13 e aqui 20 km. Então tá aqui, né, o que a gente já acabou de colocar ali. E a famosa bomba de nêutrons. Essa é perigosíssima. A preocupação em uma guerra não é apenas conquistar o território inimigo a qualquer custo, mas proteger as tropas aliadas e manter as edificações e as armas dos inimigos para que sejam utilizadas posteriormente pelo exército conquistador ou defensor. A bomba de nêutrons faz muito bem seu dever de casa quando se fala em eliminar, quer dizer, imobilizar o inimigo e preservar os prédios, casas, né? Sendo assim possível a utilização posterior deles. Então, como funciona a bomba de nêutrons? Como ela consegue isso? A bomba de nêutrons é uma bomba nuclear, melhor dizendo, termonuclear, que após uma reação de fusão entre os elementos que compõem a bomba, os nêutrons não são absorvidos pela reação, que permite que eles escapem com uma alta energia, bem como os raios-x, que também são gerados nessa fusão nuclear. O nêutron, em altíssima energia gerada pela reação nuclear, é mais penetrante que outros tipos de radiação, como a radiação gama. Então ela penetra em locais onde possam existir blindagem contra a radiação. A bomba de nêutrons só tem ação sobre o organismo vivo, que dão as vantagens citadas acima ao exército que a tem. Daí você me pergunta, mas como assim ela sabe o que tem ação em organismo vivo? Como ela sabe o que é vivo e o que não é? Os nêutrons não sabem o que é vivo e não é. Claro, o que acontece é que eles atingem a nível celular, ou seja, eles matam as células. E só tem célula os organismos vivos. Por isso, né, se uma bomba for lançada sobre Brasília, exemplo, viu gente? Exemplo, né, bomba de nêutron, todos os prédios, carros, o Congresso, né, tudo vai permanecer intacto. Porém, todas as pessoas, plantas e animais que lá estiverem morrerão. Permaneceria intacta de igual modo a estrutura do corpo humano que foi atingido pelos nêutrons.
As pessoas não se desintegrariam ou virariam pó, como alguns poderiam imaginar, com exceção daqueles que estiverem no epicentro da bomba, né? Onde ela vai cair, vai fazer um estrago. Então o indivíduo morreria porque todas as suas células estariam mortas, mas o seu corpo permaneceria intacto, assim como as edificações no local. Basicamente como funciona uma bomba de nêutrons, né? Então a radiação dos nêutrons são dispersos, perde sua força em um raio de 1,7 km e desaparecem rapidamente. Então não causa tanto estrago assim a nível de estrutura, né? Como a bomba de fissão e de fusão. O conceito de bomba de nêutrons, ouvido e criado em 1958 por Samuel Cohen e testado em 1963 contra a vontade do presidente Kennedy. Em 1978, seu desenvolvimento foi adiado pelo presidente Jimmy Carter, mas foi retomado em 1981 pelo presidente Ronald Reagan. Segundo, né, as especulações dizem isso aí, não vou nem ler aí, ó. Dizem, né? E aqui, como seria, né, um reator de fusão nuclear. É esse equipamento que é complicado, é esse equipamento que gera muito custo, gera muito espaço para poder fazer, né? E muito tempo, né? Então é isso que eles estão tentando mudar aqui, para poder gerar essa energia, a base de fusão. Quando isso acontecer, a gente está feito, né? Vai ser aí a grande descoberta do século. Então, meus queridos, acabou essa aula de radioatividade. Eu falei que essa parte 4 seria um pouquinho maior, né? Mas é interessante, ok? Gostou? Clica aí no joinha e compartilha. Obrigado aí pela sua visualização.